Olha só, nos outros tutoriais de ZBrush aqui do canal, a gente modelou várias coisas que têm algum tipo de conexão com comida. Ai meu Deus, o que é maravilhoso. Porém, para te mostrar que eu penso em outras coisas, além de comida, nesse tutorial aqui a gente vai modelar essa árvore no estilo low poly usando o ZBrush. Não só a parte da modelagem, mas também a gente vai ver como aplicar as cores. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar, então vamos começar. Pra gente começar, duas informações importantes que eu não posso deixar de dizer. A primeira delas, eu tô com o ZBrush 2000, eu ia falar ZBrush CC, tô confundindo com os programas da Adobe. É muito programa na cabeça, a gente vai ficando meio louco. Tô com o ZBrush 2020. E outra coisa é que eu não vou abordar os assuntos mais básicos do ZBrush. Então se você não sabe nada sobre ele, eu vou dizer que ele é um software maravilhoso, mas você precisa entender como ele funciona. Então para isso, clica do lado direito no card e assiste o tutorial de como começar no ZBrush. Depois você vem junto comigo aqui e a gente vai fazer essa árvore maravilhosa. Mas se você quiser aqui continuar, mesmo sem assistir o outro tutorial, não tem problema, tá bom? Mas se você tiver dificuldades durante o processo, você já tá avisado, já tá avisada. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é, do lado esquerdo em cima, eu vou clicar aqui em Lightbox. Quando você clica lá, ó, você mostra ou esconde opções de algumas coisas que já são meio que prontas no ZBrush. Então isso aqui facilita muito o processo. Nesse caso, ó, eu tenho essas três bolas aqui, que são bolas que se chamam Dynamesh, tá vendo? Dynamesh, Dynamesh, Dynamesh. Quando você clica em cima de qualquer um delas, aparece um número depois. Então você tem Dynamesh 64, Dynamesh 32, Dynamesh 128. A gente pode vir nessa 64. Se você estiver pensando, puxa, professor, mas o que basicamente significa este número? Esse número significa a quantidade de resolução que esse objeto tem. Quanto maior esse número, mais detalhes você pode colocar sobre esse objeto. Então aqui eu acho que um 64 tá bom, não precisa de mais do que isso, é só você clicar duas vezes nessa bola e aí ela já é carregada aqui para você. Se você já assistiu outros tutoriais, você sabe que eu odeio, né, começar a criar os objetos, ou seja, começar a modelar com a perspectiva ativada. Então eu desabilito esse botão aqui, ó. Agora não faz muita diferença, mas vai por mim, é melhor modelar sem essa parada ativada. Se bem que isso aqui também é gosto pessoal, depende de pessoa para pessoa. Aqui em cima, eu vou nas opções do gizmo, pode ser Move, Scale ou Rotate, tanto faz, esse botão é a mesma coisa, todos eles. Então eu vou ficar aqui em Move, e aqui, ó, eu vou amassar essa bolinha. Para isso, essa bolinha não, né, essa esfera, para falar bem bonito. Clica aqui, ó, nesse retângulo verde, segura e arrasta, ó, e amassa. Não precisa ficar muito amassado, mais ou menos isso aqui, ó. Ah, professor, dá uma medida específica. Não precisa, tá? É no olho mesmo, vai desse jeito aqui que tá bacana. Se você colocar menos ou mais, tanto faz. É só pra gente ter aqui como se fosse uma base. A nossa árvore vai ficar aqui, ó, em cima de tudo isso aqui. A gente vai fazer aqui alguns desenhos, mas isso aqui vai ser o chão dela. E agora que eu acabei de perceber que esse desenho aqui está horrível, meu Deus do céu, preciso fazer um curso de desenho urgentemente. Muito bem, feito isso, eu vou arrancar um teco aqui de baixo, deixando mais ou menos assim, ó, vai ficar só isso aqui e aqui vai ficar retão, a gente elimina essa base. Para isso, muito simples, ó, você vai segurar, né, eu quase falei tudo errado, volta, você vai segurar as teclas Ctrl e Shift. Quando você seleciona, né, você segura as duas, aqui do lado, ó, você pode escolher algumas opções. Então segura Ctrl Shift, clica lá, você tem um monte de opções. Dentre elas, você tem essa aqui, ó, Trim Curve. Clique em Trim Curve. Quando você faz isso, vem aqui com o cursor na parte de baixo, continua segurando Ctrl e Shift e você vai clicar e arrastar, ó, da direita para a sua esquerda. Enquanto você ainda está arrastando, se você segurar a tecla espaço, ó, você consegue movimentar esse negócio. Então eu vou deixar mais ou menos aqui no meinho desse círculo amassado, solta o espaço e solta o clique, ele corta embaixo, ó. Na dúvida, vamos de novo. Vai que você pensa, professor, é meio difícil, hein? O ZBrush ele tem umas paradas que no começo é meio difícil mesmo. Mas vamos lá, segura Ctrl Shift, clica da direita até a esquerda até aqui, solta o clique, pronto. Já cortamos essa base ali, fica como se fosse um tipo de disco, uma tigela de ponta cabeça. Chame como você quiser esse objeto, mas o que importa é você ter aqui esse resultado. Quando a gente faz isso, ó, se você ativar essa opção aqui do lado, você consegue enxergar vários quadradinhos e triângulos que formam a superfície do objeto. Ué, mas o que é isso, professor? Isso aqui são polígonos. Oh, meu Deus, o que são polígonos? Polígonos são a superfície do objeto. A superfície de qualquer objeto 3D é formado por vários polígonos. Eles podem ter 3 lados, 4 lados, 5 lados ou mais lados. Geralmente é ideal que ele tenha de 3 a 4, ou algumas vezes
O ideal mesmo é que ele tenha só 4 lados, né, nesses polígonos, mas não esquenta com isso. O importante é você saber que a casca do objeto, toda a superfície dele é formada a partir de polígonos. Uma vez, só para você entender isso aqui, a gente vai diminuir essa quantidade de polígonos. Como a gente quer fazer um objeto aqui no estilo low poly, que significa exatamente isso, né, ter poucos polígonos, a gente vai fazer o seguinte: do lado direito, aqui na aba de Tool, você vai vir dentro da aba de Geometry. Dentro de Geometry, eu adoro essa palavra, Geometry, você tem aqui embaixo a opção de Z-Remesher. Esse Z-Remesher serve para refazer a quantidade de polígonos que forma esse objeto que a gente tem. Então aqui você tem a opção de Target Polygon Count. Isso aqui seria quantos polígonos você quer que ele tenha. Na verdade aqui não é um número preciso, tá? É só pela questão do slide mesmo. Quanto mais para a direita, mais polígonos ele vai fazer. Quanto mais para a esquerda, menos polígonos. Você vai arrastar tudo que você conseguir para a sua esquerda para ficar o menor valor, que é 0.1, e aí você clica na opção de Z-Remesher. O que ele faz? Ele vai reprocessar o arquivo, e ele cria aqui vários polígonos na superfície. O legal é que se você desativar a opção de polígono, ele já tem toda essa ideia aqui de vários polígonos formando a superfície, já está essa ideia de low poly. Então o low poly, na verdade, é um grande esquema. É só você vir aqui e mudar a quantidade de polígonos que forma a superfície do objeto. Muito bem, não sei se você percebeu, mas o que a gente fez até agora foi quase nada, né? Tá faltando a árvore, tá faltando a parte que vai simbolizar as folhas, então vamos nessa. Aqui eu vou fazer o seguinte: se você deixar o cursor em cima do objeto, você percebe que a simetria está ativada. Simetria é quando você faz uma coisa de um lado, ele espelha fazendo do outro lado. Tanto faz se você está fazendo na direita ou se você está fazendo na esquerda. Para desativar essa simetria, a gente vai pressionar a tecla X. Então quando você pressiona X, ele aparece um quadradinho ou não do outro lado. O ideal é não ter esse quadradinho. A gente vai fazer o caminho agora dos troncos, que vai ser um aqui, se eu não me engano, um aqui e um aqui. Mais ou menos isso. Esse desenho aqui até que ficou um pouco melhor, não é? Então para isso a gente vai fazer o seguinte, do lado esquerdo, a gente vai clicar aqui e escolher um outro brush. Então clica lá, tem vários brushes. Você vai pressionar a tecla C. Quando você pressiona C, aparecem vários brushes, vários pincéis que começam com a letra C. Você vai vir nesse aqui, Curve Tube. Esse Curve Tube, quando você clica, segura e arrasta, o que você fizer vai virar como se fosse um grande cilindro percorrendo todo esse caminho. É que aqui eu só fiz para te mostrar, não é isso aqui que a gente quer. Então deixa aqui, eu estou bem de frente no objeto, deixa de frente certinho. E aí, eu vou clicar aqui na base, segura e arrasta, e a gente vai fazer mais ou menos esse caminho. Se ficar meio torto, meu Deus, professor, eu não consigo deixar isso aqui certinho, não tem problema, tá? Aqui a gente vai consertar isso depois. O importante é só você fazer o caminho. Outro detalhe, a grossura desse cilindro que ele faz ao longo do caminho é definida por esta opção chamada Draw Size. Então, Draw Size, a gente pode colocar um valor de 50. E agora sim, vamos lá, clica, segura e arrasta, puxa levemente para a esquerda e depois puxa para a direita. O que a gente tem que fazer agora é finalizar isso aqui, porque quando você faz, você percebe que tem essas linhas. Você conseguiria modificar ainda, clicando e arrastando, mas não é isso que a gente quer. O que a gente quer é finalizar. Para finalizar, você clica e solta aqui, num objeto que não seja o objeto que você acabou de selecionar. Então clica na base, e solta. A gente vai continuar aqui, Eu vou clicar e arrastar aqui agora, no cantinho, segura e arrasta, fiz isso. Muito bem, se você quiser, acho que talvez um pouco mais para baixo, aqui. Eu vou virar de leve, vou criar mais um aqui embaixo, clica, segura e solta. E vou virar mais um pouquinho e criar mais um aqui. Olha só, isso ajuda a criar em ângulos diferentes. Uma vez que eu faço isso, eu preciso finalizar esse processo. Então eu vou clicar na base e soltar e você vai perceber que essa parte aqui está um pouco mais clara, tá vendo? Sim, eu tô vendo. Que diabos é isso, professor? Isso aqui é o seguinte, quando eu tô fazendo esses objetos aqui, esses cilindros, né, ao longo desse caminho que eu arrastei, ele deixa esse aqui isolado dos outros. Então se eu for fazer qualquer modificação, esse aqui é como se ele tivesse sendo modificado e esse aqui está mascarado, ou seja, está escondido, não dá para fazer modificações nele. Então, para remover essa máscara, eu vou segurar a tecla Ctrl,
clicar e arrastar do lado aqui de fora e soltar. Quando eu faço isso, ó, pronto, ele removeu a máscara, certo? O que a gente vai fazer agora é dar uma arrumada aqui, porque tem umas partes aqui que estão meio desconectadas, né, desses caras aqui, ó, né? Esse aqui tá meio longe desse, esse tá desse, esse tá desse. Para resolver isso, a gente vai vir nos brushes aqui do lado, eu vou pressionar a tecla M para visualizar, né, quase falei tudo errado, visualizar os brushes que tem o nome que começa com M, a gente vai nesse aqui, ó, Movie Topological. Se você segurar a tecla espaço, tem essa opção de Draw Size que aparece. Você pode clicar e arrastar, ó, deixar de um tamanhozinho razoável. Draw Size tem duas opções. Ou você clica aqui na parte de cima, ou você segura espaço, move aqui o quanto você quiser, solta espaço. Quando você segura espaço, aparece esse painel aqui temporariamente. Aqui, ó, eu vou me aproximar um pouco mais, vou mover isso aqui, ó. Deixa um pouco de cima, clica, segura e arrasta, ó, move. De uma maneira que você consiga deixar eles meio que transpassando, ó, um atravessando o outro. Feito no de cima, vamos do de baixo aqui, ó. Clica, segura e arrasta, puxa para dentro, deixa meio de cima, ó, joga para cá, deixa em outro ângulo, acho que aqui tá legal. E por último esse aqui também, ó, puxa um pouquinho para dentro, visualizando de cima, ó. É bem bacana. O ZBrush é um programa assim totalmente espacial. Espacial? O que é isso? Seria basicamente um programa onde você precisa girar muito aqui, ó, para você ter uma ideia do que você está fazendo. Então, conforme você estiver manipulando, não estranhe. Nossa, meu Deus, confuso. Não é confuso, só vai girando aqui para você conseguir enxergar, ter uma noção maior desse espaço 3D. Uma coisa muito bacana que às vezes ajuda e às vezes não, é que quando você usa aquela ferramenta lá, aquele brush, né, de curve que a gente criou aqui, toda essa parte da estrutura dos troncos, quando você faz isso, esses objetos eles estão juntos, o chão com tudo isso aqui que a gente fez. E para a gente conseguir trabalhar nisso aqui, é melhor a gente isolar uma coisa da outra. Então a gente vai deixar esse objeto separado do nosso tronco. Para isso, muito simples, você vai segurar Ctrl e Shift e vai clicar em cima do chão. Só clica e solta, ó. Quando eu faço isso, eu isolei o chão, ou seja, escondi o tronco, eu não deletei. Antes que fale, meu Deus, a gente perdeu tudo. Não, a gente só escondeu temporariamente. Feito isso, do lado direito a gente vai na aba de Subtool. Indo em Subtool, você tem aqui uma opção que se chama Split. Dentro de Split, ó, você tem uma opção que se chama Split Hidden, ou seja, ele vai separar o que está escondido. Quando você clica em Split Hidden, olha só, aqui em cima eu tenho Subtool e eu tenho ferramentas diferentes. Então eu tenho o chão aqui e o tronco aqui. Para você escolher em qual deles você vai trabalhar, é só clicar em cima, ó. O que fica um pouquinho mais claro é o que está ativo e é nele que a gente consegue fazer qualquer tipo de modificação. Olha que bacana. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, deixando o tronco selecionado, do lado direito a gente vai vir lá embaixo, ó, na aba de Geometry. Em Geometry a gente vai vir aqui, ó, na aba de Dynamesh. Em Dynamesh você clica em Dynamesh. Quando você faz isso, o que você faz? Que frase redundante, né? Quando você faz isso, o que você faz? Você na verdade está mudando a estrutura. A estrutura estava assim, ó, com os objetos tudo soltos, né? Isso aqui estava separado desse, assim por diante. Quando eu clico em Dynamesh, eu crio uma superfície de novos polígonos e agora esses polígonos estão mesclados, embora eles estejam de cores diferentes, ó, eles foram unificados. Então aqui fica mais fácil da gente trabalhar, muito simples o que eu vou fazer, ó. Com o brush de Movie Topological, que é o que a gente está mesmo, você pode vir aqui, ó, segurar só o Shift e passar de leve aqui, ó. Segura o Shift, vai passando na pontinha, a pontinha vai ficar levemente mais fina. Por quê? Porque nos galhos de árvore você vai perceber que a ponta vai afinando, ó. Então vira um pouquinho, segura o Shift, ó, vai afinando a pontinha só de leve. Precisa ser muito, tem que ser muito fino. Não, só um pouquinho fino, ó. Com isso a gente dá uma aparência um pouco diferente para ela. Feito isso, você vai perceber que a superfície tem muitos polígonos. Então a gente pode refazer igual a gente fez aqui na base, recriando aqueles polígonos da superfície. Para isso a gente vai vir aqui na opção, ó, onde eu tenho o painel de Geometry, eu tenho Z-Remesher, igual a gente usou antes, mudo o Target Polygon Count para o menor valor que dá, que é 0.1, e clique em Z-Remesher. Ele vai refazer os polígonos, ó, já dá uma sensação muito melhor. Z-Remesher é maravilhoso na opção do que ele faz aqui, no quanto ele consegue resolver as opções. Mudando de assunto rapidamente, só fazer uma pequena propaganda que eu preciso fazer isso, por favor, me perdoe, não me odeie por isso. É que eu já fiz um outro tutorial de uma outra parada que a gente modela, só que de um jeito totalmente diferente. A gente usa um brush específico, eu falei tudo errado, um brush específico que é o Z-Modeler. Z-Modeler, ele consegue trabalhar de uma maneira um pouco mais de acordo de polígono em polígono. Se você está na dúvida, não entendeu nada, é exatamente
exatamente isso que eu quero que você faça, é clicar do lado direito aí no card e assistir o tutorial de como modelar um carro no ZBrush. Mas eu não quero fazer isso. Não precisa fazer isso, tá? É só uma indicação mesmo. Mas assiste depois aí se você quiser, porque tem coisas muito legais lá e é uma maneira totalmente diferente de você criar objetos dentro do ZBrush. Uma vez feito isso, não desiste. Aqui, se você quiser, ó, você pode continuar usando o brush, nossa, falei tudo errado, o brush, de Movie Topological, e você pode deixar um ângulo um pouquinho diferente aqui, meio de cima, ó, e começar a puxar um pouco essas partes do tronco, só para ele ficar um pouco mais irregular, ó. Como eu disse para você, a gente fez aquela primeira estrutura, né, usando aquele brush lá, criando aquele cilindro, mas depois tudo isso é manipulável. Então aqui, ó, vou diminuir um pouco o tamanho do brush, puxo um pouquinho esse aqui para o lado, esse aqui eu posso puxar para o lado oposto, esse aqui de cima, ó, a gente puxa mais para cá e esse a gente puxa para a esquerda. Tudo depende, obviamente, do tamanho do seu brush. Quanto maior, mais área ele pega, quanto menor, menos área. Então aqui só um tamanhozinho razoável, ó. Aqui outra coisa que é legal também é na base, eu não fiz isso antes, mas a gente pode puxar um pouco mais para entrar dentro do chão, ó. E aí com você, quanto mais irregular você quiser esse tronco, fique à vontade. Aqui eu acho que já tá bacana. E o que nós vamos fazer agora é criar algumas bolas, que são as bolas que vão ficar aqui. Na verdade, como essa árvore é um estilo low poly, né, ela é um estilo um pouco mais... estilizado, né? Ficou muito ridículo. É um estilo estilizado. Mas só para você entender. Então aqui, em vez de fazer folha por folha, a gente vai fazer bolas no estilo também low poly, que vai simbolizar aí toda a parte de folhas que vão ter na nossa árvore. Tem um nome mais bonito para isso, né? Acho que é folhagem, mas não sei se cabe nesse termo aqui, mas não importa. Vamos nessa. Aqui do lado esquerdo, ó, eu tenho as opções do brush. Clica lá nos brushes e pressiona a tecla I de igreja. E aqui do lado esquerdo a gente tem a opção de IMM Primitives. Nem sempre a posição desses brushes vai ser igual a minha. Às vezes pode ser que esse aqui esteja mais à direita ou mais à esquerda. Mas o que a gente vai é esse aqui, ó. IMM Primitives. Não é o IMM Primitives H, tá? É só IMM Primitives. Na parte superior você tem vários objetos primitivos, que são os objetos mais básicos que você pode trabalhar neles. A gente vai clicar nesse aqui, ó, Octasphere, que é uma bola formada a partir de polígonos de 3 lados. Eu acho que vai combinar bem, né, com essa questão aqui de um estilo mais low poly. Então seleciona aqui o Octasphere e aqui olha só que legal. Se você clicar e arrastar, ó, na superfície do objeto, quando você solta o clique, ele criou essa bolona. O que acontece é que eu queria que essa bola, quando eu criasse ela, não estivesse tão assim na superfície. Eu queria que ela entrasse um pouco mais. Você pode vir manualmente, selecionar, sei lá, por exemplo, o Brush Movie Topological e manipular aqui, mas seria meio chato. Então, ao invés disso, com esse brush aí de IMM Primitives, na parte superior a gente vai clicar aqui, ó, em Brush. Em Brush, eu vou vir aqui do lado, ó, na opção de Depth. Em Depth eu tenho esse Embed. No Embed aqui, ó, você tem esse Slide. A gente pode arrastar, ó, e colocar um outro valor. Eu acho que aqui é um valor de entre 10 e 20. Tá legal. E agora sim, ó, eu vou vir clicar e arrastar, fazer uma bola aqui. Quando eu faço, ó, ela meio que já entra dentro do galho. Então ela não fica ali do ladinho de fora, ó. Clicou e arrastou, fiz uma. Você pode criar mais uma aqui na parte de baixo, por exemplo, ó. E pode criar de repente mais uma aqui. O legal dessas bolas é você nunca fazer elas do mesmo tamanho, certo? Então a primeira mais grandona, existe esse termo, meu Deus. Então maior do que as outras, depois você vai fazendo as outras um pouquinho menor. Fiz nessa aqui, vou fazer nesse outro galinho, ó. Então clica, segura e arrasta, fazer um pouco menor, mais uma talvez aqui, ó, um pouco menor ainda. E nesse outro galho também, ó, acho que aqui só uma e nesse outro uma um pouco menor. Olha só que legal. Aqui, se você quiser também fazer uma coisa mais evidente, você pode fazer maior ainda, ó, um bem grandão aqui em cima. Talvez aqui combine mais, fazer uma outra bola aqui, uma outra bola aqui. E nesse outro galho aqui, talvez uma outra menor. Acho que assim fica mais interessante, né? Um pouco maior. Eu fiz, mas como eu estava meio longe, talvez não ficou meio interessante. Acho que aqui funciona mais, ó. Feito isso, não esqueça, quando você faz essa opção de inserir um objeto em cima de outro, ele mantém esse objeto mascarado, ou seja, ele fica isolado dos outros, por isso que ele está levemente mais claro. Ué, professor, mas você já falou isso antes, não falou isso antes? Então eu falei, mas é que eu só estou reforçando a informação. Então para você remover essa máscara aqui, ó, segura o Ctrl, segura e arrasta numa área vazia e solta o clique, pronto. Tem esse objetinho aqui, nossa árvore que já está ficando maravilhosa. Se você quiser estilizar um pouco mais, você pode vir com o Brush Movie Topological e ir clicando nas bolinhas, ó, e deixando elas só um pouquinho menos redondas. A gente pode puxar um pouco mais aqui, ó, vai virando, vai puxando. Essa aqui de baixo, essa aqui também, ó, vou deixar um pouquinho mais amassada. Acho que cria uma sensação um pouco mais irregular, né? Funciona melhor. Aqui eu deixo o brush bem grandão, ó. A gente pode puxar aqui,
Esse talvez para cá, esse mais para cima, esse aqui a gente afunda um pouco, talvez tenha saído demais para fora. Esses também, ó, aumenta um pouco o brush, puxa aqui para dentro, ó. Talvez puxando um pouco mais para cá, um pouco para cá. Acho que aqui tá legal, ó. Então a gente deixou essas bolas aqui mais amassadas, né? Certinho, como eu disse, é questão de estilo. Às vezes você fala, não, professor, eu prefiro elas muito mais redondinhas. Não tem problema, você pode deixar mais redondinha. É que eu acho que mais irregular acaba combinando um pouco mais com esse estilo. Última coisa que nós vamos fazer é aplicar as cores. Então para isso, ó, muito simples. Na parte superior eu vou clicar aqui no painel de Color. E do lado eu tenho esse botãozinho, ó, clica nele. Quando eu faço isso, se você vir do lado direito, o painel de Color agora ficou aqui. Ai, mas ele sumiu daqui. Não, ele tá lá também. Mas é que quando eu clico naquele botão, ele fica aqui do lado, é mais fácil da gente trabalhar. Para isso, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar o chão, então segura o Alt, clica no chão. Ele vai ficar ativo, ó, fica um pouco mais claro. Do lado direito, aqui no painel de Color, a gente pode colocar uma cor qualquer. Pode ser um tom de verde aqui, ó, um verde meio que vivo. E agora, uma vez que eu faço isso, todo objeto fica verde. Só que isso aqui é só uma cor temporária. Se eu for mudando aqui as cores, ó, todos os objetos vão mudando. Então eu preciso colocar a cor que eu quero e agora eu tenho que aplicar essa cor no objeto ativo. Ué, mas quem é o objeto ativo? O objeto ativo nada mais é do que o objeto que a gente clicou nele naquele esquema que eu te falei, né? Segura o Alt, clica nele, ó. Se eu segurar Alt e clicar na árvore, ela fica mais clara. Se eu segurar o Alt e soltar aqui, ó, em cima do chão, o chão fica mais claro. Quer dizer que ele está ativo. E agora a gente clica na opção de Fill Object. Quando eu coloco Fill Object, ele acabou de pintar o chão de verde. O que a gente vai fazer agora, ó, é selecionar a árvore, então segura o Alt, clique e solta em cima dela, ó, ela ficou ativa. Eu vou mudar aqui para um tom de marrom agora, ó. Tomzinho mais escuro, porque a gente vai colorir aqui o tronco, pode ser mais ou menos um tom que nem esse, ó. E a gente vai preencher esse objeto clicando em Fill Object. O que acontece é que se você olhar aqui, ó, dentro da aba de Subtool, você vai ver que a gente tem dois objetos, né? Que a gente tem a parte da árvore toda, o tronco e a árvore. Quando eu digo a árvore, são as folhas. Meu Deus, que confusão. O tronco e as folhas. E eu tenho a base também ali embaixo. E o que eu estou fazendo aqui, quando eu acabei de usar aquela opção de Fill Object nesse tom meio marrom, eu pintei tudo que tem, tanto o tronco quanto as folhas. Só que eu não quero, agora eu preciso pintar as folhas. Então o que eu vou fazer, ó, eu vou segurar Ctrl e Shift e vou clicar e soltar em cima do tronco. Com isso o tronco ficou isolado. Só que o tronco já foi pintado. Então eu vou segurar Ctrl e Shift e clicar e soltar em cima do tronco de novo. Com isso ele inverte, certo? Ele entende a quantidade de objetos que tem ali, que no caso era um tronco e as folhas, e ele mostra só o tronco, depois inverte o que eu tenho, né? Eu esconde o tronco e mostra o resto. Mesma coisa, a gente vai vir aqui escolher um tomzinho meio de verde e clicar na opção de Fill Object. Ele vai colorir esses objetos. E agora você fala, nossa, professor, mas cadê o tronco? O tronco sumiu. É muito simples. Segura Ctrl Shift, clica e solta num local vazio. E olha só, aparece todo o nosso objetinho. A gente tem aí o nosso tronquinho maravilhoso com as folhas e com essa base. Eu adoro esse estilo aqui, low poly. Antes de você sair deste vídeo, eu quero dizer que tem muito mais coisas para você assistir logo mais. Mas uma coisa muito legal é que eu já fiz um outro tutorial aí, se bem que legal é relativo, você que vai dizer se é legal. Mas tem um outro tutorial de como modelar um sorvete 3D aqui dentro do ZBrush. É muito legal porque é um outro estilo, são outras técnicas que a gente usa. Tem uma outra coisa que se parece aqui, mas é legal para você colocar os conhecimentos em prática. Então clica do lado direito aí no card e assiste esse tutorial que eu tenho certeza você não vai se arrepender. Pelo menos eu espero. Árvores são lindas e muito importantes, mas isso aqui, ó, também é muito importante. Se você quer dominar o ZBrush, na descrição do vídeo tem o link do meu curso online feito especialmente para você. Nesse curso, você vai aprender tudo o que é fundamental no ZBrush, começando pelo mais básico e avançando para assuntos indispensáveis, como subdivisões, simetria, brushes, seleções, polygroups e máscaras. Você ainda vai aprender formas diferentes para criar objetos com recursos como ZModeler, Projection Primitives e Dynamesh. Cada um deles tem opções diferenciadas e
e você vai conhecer cada uma delas enquanto vamos fazer diferentes projetos e no final ainda vamos fazer este personagem do começo até o fim. E ainda tem outros assuntos que não vão ficar de fora, como aplicação de materiais, colorir objeto, criação de mapas UVs e muitos outros assuntos. Eu vou falar isso aqui bem perto do microfone, ó. Se você quer dominar o ZBrush e criar os seus próprios projetos nele, mesmo que você não saiba nada sobre ele e tá começando não só no mundo 3D, mas no ZBrush, você pode fazer esse curso. E até você que até já fez uma ou outra coisa no ZBrush, mas quer aprender tudo que realmente é importante nele. Então, o link que vai mudar a sua vida tá na descrição do vídeo aí embaixo. Eita coceira, boné. Faz tempo que eu não uso, cara. Você não usa boné há muito tempo? Pois quando você põe, dá uma coceira que só. Será que é piolho? Ah, tá. Então não deu tempo de você assistir os outros tutoriais de ZBrush aqui do canal, é isso? Não seja incompetente. Eu acho que incompetente ficou meio forte, né? Eu não quis dizer isso de uma forma agressiva. Se ficou parecendo agressivo, por favor, me perdoe. Aqui do lado tem mais alguns tutoriais que estão incríveis, cheios de coisas maravilhosas pra você aprender. Então clica logo aí, não vai perder tempo. Bom, esse é meu apelo final pra você clicar aqui. Eu espero que esse apelo tenha funcionado e você já tenha clicado e nem esteja mais assistindo esse vídeo aqui. Porque esse vídeo empreendedor terminou. Até mais.